Então, vamos dar sequência aos nossos vídeos, mas antes de falar sobre o gênero textual romance, vamos saber de onde surgiu o termo romance. Tudo indica que surgiu da nossa língua mãe latim, do termo romanic, que significa qualquer obra escrita na língua romanço, que é a língua falada nas regiões dominadas pelos povos romanos. Mas foi só lá no século XVIII que ela começou a ter o significado que ela tem para nós hoje, que é uma narrativa longa escrita em prosa, tá? Antigamente eles usavam para fazer esses textos maiores, assim, a epopeia. E quando o romance surgiu, ela veio para substituir, porque as epopeias é um gênero clássico que se tratava mais sobre os senhores feudais, os reis, rainhas, o povo nobre, digamos, né? Aí, com a chegada do movimento romancista, ganhou ainda mais força o gênero textual romance. Por quê? O romance vinha trazer uma literatura escrita pelas pessoas que estavam em ascensão, os nobres que estavam... Não é nem nobre, é a nova burguesia, né? Que vem surgindo aí, os comerciantes e tal. E veio bem a calhar, porque era um gênero textual mais livre, mais longo, que falava do cotidiano e de pessoas comuns, entendeu? O romance também foi um espelho idealizado pela classe burguesa em ascensão. Por quê? Porque ela era uma fuga da realidade, era uma idealização de como eles queriam ser vistos e ser reconhecidos na sociedade. Mas hoje em dia, o romance não fala apenas da burguesia. Como eu falei no outro vídeo, ele também é o suporte, o gênero textual, que vai falar sobre a literatura marginal. Ou seja, cada vez mais as pessoas comuns estão ganhando força e papel na literatura e nos romances. No próximo vídeo, eu vou trazer as características que um texto precisa ter para ser considerado um romance. Nesse, eu trouxe de onde surgiu o termo e quando ele surgiu. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Voltamos e vamos dar continuidade aos nossos vídeos. E agora eu vou falar um pouco sobre as características do romance. Como eu disse no vídeo passado, o romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, que pode ter capítulos e não pode ter capítulos. Aí fica ao critério do autor. Mas geralmente os romances têm sim capítulos, mas não é uma regra. Para ser considerado um romance, o texto precisa ter uma ambientação temporal. O que seria essa ambientação temporal? O tempo aonde aconteceu o fato. E essa narrativa pode ter um tempo linear e não linear. O que seria uma história linear? Por exemplo, eu vou contar que eu fui assaltada. Aí eu vou começar contando de como eu saí de casa. Olha, eu saí de casa e fui até a parada de ônibus, peguei o ônibus, conversei com uma amiga que eu encontrei, desci na estação e quando eu estava para pegar o meu outro ônibus para ir para o meu trabalho, eu fui assaltada. E roubaram meu celular. E aí eu fiquei muito triste e voltei para casa. Pronto, eu contei a história de forma linear. Desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu retornei para casa. Se eu fosse contar essas mesmas histórias de uma forma não linear, eu poderia contar assim: gente, eu fui assaltada. Eu acabei de descer numa estação para pegar o meu segundo ônibus para o trabalho e eu fui assaltada. Se vocês perceberam aí, eu já contei o fato. Contei que fui assaltada
logo e não disse, gente, eu estava vindo para o trabalho, encontrei uma amiga, desci no ponto de ônibus, eu estava prestes a pegar meu outro ônibus, eu fui assaltado. Entenderam a diferença? Um exemplo também para ficar mais claro para vocês o que é um tempo linear num romance e um tempo não linear, é se vocês olharem o romance Brás Cubas, onde o autor começa o livro falando sobre a morte dele, aí depois ele vai contar o resto da vida de Brás Cubas. Ele começa o livro dedicando, né, o livro aos vermes que primeiro roeram suas carnes. Então daí vocês já têm uma boa ideia de como é um romance não linear. Então, gente, eu espero que vocês tenham captado bem o que é essa ambientação temporal. No próximo vídeo eu vou falar das outras características, porque nesse não vai dar tempo, tá bom? Tchau! Então, gente, né, voltamos e vamos continuar falando sobre as características do gênero romance. Mas, gente, eu quero dar uma ressaltada no vídeo que eu falei sobre a ambientação temporal. Como eu falei para vocês que tem o tempo linear e o não linear, né? Que o linear seria o cronológico, de fato, como os fatos aconteceram, numa ordem cronológica certa, e também tem o psicológico, que é o não linear, né? Que acontece como o autor vai lembrando, como ele quer transmitir a história para o leitor. E também, gente, tem só o tempo. O que seria só esse tempo? O tempo são as datas, horas que se passou a ação. Mas, gente, isso não é uma regra fechada que você vai encontrar em todos os romances. Por exemplo, vai muito se o autor quer dar essas informações, entendeu? Se ele quer falar a data que tal personagem nasceu, que tal data do acontecimento, porque os românticos também pode ser romance histórico. Eles podem usar, por exemplo, um ambiente da Segunda Guerra Mundial, onde vai precisar falar datas, porque ele é histórico, mas também com fio de ficção. Mas tem autor que quer escrever um romance universal, que possa falar com gerações diferentes, em lugares diferentes, e não data a sua obra. Então, não fica falando, não foi, aconteceu no dia 9 de setembro de 1977 que eu me apaixonei, entendeu? Não, aí ele deixa muito para a imaginação do próprio leitor, uma data, escolher a data, ou então essa data não é relevante para a história. Então, gente, vou terminar o vídeo por aqui, e no próximo vídeo eu vou falar sobre os personagens. Então, continuem assistindo e acompanhando, tá? Beijos! Então, gente, voltamos, né? Vamos falar hoje sobre mais uma característica do gênero romance, que é a ambientação espacial, que nada mais é que o espaço aonde ocorre o enredo da nossa história. E esse espaço, gente, pode ser qualquer lugar onde se passe as ações da história, tá? Pode ser uma rua, uma casa, um país, um bairro. Então, aonde o autor mais desenrolar a trama da história vai ser o espaço que está sendo passado para a gente aquele romance. Por exemplo, se a gente pegar Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, mesmo se a gente não tiver lido nenhum livro, mas a gente assistiu, né, a minissérie que passava na Globo. E a maioria da trama, das aventuras do Pedrinho, Narizinho e Emília era passada no sítio da Dona Benta, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí é o espaço, entendeu? O sítio onde ocorre todas as brincadeiras, a imaginação, tudo é ali no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aquele é o espaço que Monteiro Lobato criou e desenvolveu para sua obra. Outra característica do gênero romance é a ação. A ação é uma série de acontecimentos que se combinam para formar o enredo da história. Ou seja, nada mais é do que a própria história que o autor está transmitindo para a gente. Ou seja, vai ser a descrição de como algo aconteceu. Por exemplo,
Eu vou contar no meu romance fictício, né? É fictício, que eu me mudei para a Europa. Eu vou contar como eu decidi ir para a Europa, quanto que eu tive que economizar para ir para a Europa, o dia que eu viajei e até eu chegar na Europa. E esse acontecimento, vai ser o enredo da minha história, que a história é eu ir para a Europa. Então eu vou contar como eu cheguei na Europa. Esse é o enredo da minha história, entendeu? Então eu espero que essas duas características tenham ficado bem claras para vocês, tá? E no próximo vídeo eu vou continuar ainda com as características do romance, porque são um pouco longas, mas vai dar tudo certo, tá? Beijos, até o próximo vídeo. Oi, pessoas! Voltamos, né? Eu com esse filtro aqui dos meus olhos castanhos. E vamos continuar, minha gente, com o nosso projeto, né? Vamos falar sobre os personagens. Então, gente, os personagens nada mais é de que quem vai executar a ação do enredo. Como eu já falei para vocês, o que é a ação? Os personagens são quem vive essas ações ou quem pratica essas ações. E existem dois tipos de personagens: os planos e os redondos. E o que seria um personagem plano? É um personagem previsível, que ele não vai mudar durante o longo da história, entendeu? Então, gente, um personagem plano, nunca da vida dele ele vai mudar as ações dele. Por exemplo, um personagem plano vai começar mocinho e vai terminar o romance mocinho, tendo as mesmas ações que a gente já até sabe, entendeu? Ele vai ser enganado, tipo assim, ele vai ser enganado porque ele é um mocinho e o vilão vai vir e vai enganar ele, o antagonista vai vir e vai enganar ele. Então esse vai ser um personagem que ele não vai mudar. Se ele é mau, ele vai morrer mal, se ele é bom, ele vai morrer bom, se ele é vigarista, ele vai ser vigarista durante a obra toda. Já os personagens redondos não, gente. Eles são sujeitos a mudanças, as suas ações não são nada previsíveis, entendeu? Por exemplo, eles começam o romance sendo mal, bem mal. Eles que arteiam tudo de mal que vai acontecer na vida do mocinho. Mas, de repente, alguma coisa acontece na história e eles acabam se arrependendo das suas ações e fazendo coisas boas que o público nunca imaginou que um personagem mal daquele jeito fosse capaz de fazer. E assim ele vai mudando as suas características durante o enredo da obra. Então ele não é um personagem estático. Alguma coisa no enredo faz com que ele mude suas ações, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais sobre os personagens, tá? E acompanhe aí ainda os vídeos para mais características, tá bom? Então, gente, voltamos, né? Eu estou bem estilosa com esse efeito. E vamos dar continuidade, né, às nossas programações. E vamos falar hoje sobre o foco narrativo. Sara, o que seria o foco narrativo? Eu respondo para vocês. Então, gente, o foco narrativo é a perspectiva de quem narra a obra. Lembram do tempo que eu falei que vai ser como o narrador quiser passar pra gente? É isso, é a perspectiva dele, entendeu? A gente não vai poder interferir. Ele vai falar sobre a perspectiva dele, ele vai contar a história, como ele lembra, ou como ele quer que a gente saiba da história, entendeu? Ele pode mentir, omitir, esconder. Vai muito da perspectiva que o narrador quer contar a história pra gente. Falando em narrador, vamos falar agora dos tipos de narrador. Sara, eu não acredito que tem mais de um. Tem, minha gente, pior que tem. Então, vamos lá, continuando. Tem um narrador personagem. Ele sempre vai narrar, tá, a obra em primeira pessoa. Sara, por que ele é um narrador personagem? O nome já tá dizendo tudo, tá?
ele vive a história aconteceu com ele, então ele vai narrar um fato sobre a própria vida, entendeu? E o outro tipo de narrador é o narrador observador, ou seja, é o Maria Fifi da história. Sim, gente, é aquela nossa amiga que acontece uma história com a gente, ela vai lá correr contando para outra pessoa. Mas aí que tá o problema. Ele não tem ciência de todos os fatos que aconteceu, porque não é toda a história que ele vai observar. Ele pode observar um pequeno trecho e ele vai narrar isso como ele entendeu o fato, não de fato como ocorreu a situação. E ele não vai estar dentro da cabeça do personagem, entendeu? Então ele não vai saber o que o personagem está pensando, o que a outra pessoa que está envolvida no enredo está pensando, entendeu? Ele vai ficar mais de fora, observando e narrando em terceira pessoa. Gente, o tempo não vai dar para mim terminar os narradores, tá? Falta um ainda, fica pro próximo, mas continuem assistindo porque o próximo, ó, é top, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Então, voltamos com mais um vídeo. E agora vamos falar sobre o último narrador. O narrador onisciente. Por que, Sara, ele é onisciente? Por um acaso ele é Deus? Olhando assim, ele é o Deus da história, né? Então não deixa de ser. Então, gente, qual é o diferencial desse narrador? Por exemplo, o narrador, personagem em primeira pessoa, ele sabe a história, porque aconteceu com ele, mas ele não sabe o pensamento de um personagem secundário, entendeu? O narrador observador, ele não sabe o que a pessoa tá pensando também e nem sabe como no todo aconteceu a história, porque ele está apenas observando. Já o narrador onisciente, meu filho, ele é aquela amiga fofoqueira que a gente quer ter por perto quando a gente quer saber todos os babados, certinho de como aconteceu as coisas. Ele vai saber tudo. O que se passa na cabeça do personagem, o que de fato aconteceu, e não só com o personagem principal. Ele vai saber de tudo, até dos personagens secundários. Por exemplo, vamos lá olhar em Dom Casmurro, naquela velho dilema. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Entendeu? Bentinho narra a história pra gente. Só que Bentinho é um narrador personagem, porque ele tá contando a história dele com a Capitu, né? Se o filho é dele ou não é dele. E por que Bentinho tem essas noias na cabeça dele? Porque a gente sabe que Capitu não traiu, né? Gente, Bentinho tem essas noias na cabeça dele porque ele não é um personagem, um narrador onisciente. Então ele não sabe o que se passa na cabeça da Capitu, ele não sabe quais foram as ações da Capitu, entendeu? Se essa história fosse narrada por um narrador onisciente, a gente ia ter a certeza se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Então fica aí sempre no ar se houve traição ou não houve traição. Entendeu? Agora, o que é um personagem ou um narrador... gente, me embolei. O que é um narrador onisciente, tá? Acho que ficou bem claro, né? Com esses exemplos aí maravilhosos que a tia deu. Méritos. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Oi, meu povo! Voltamos, né? Chegamos. Vamos continuar aí nosso projeto. Gente, as características em si a gente já fechou, tá bom? Hoje vamos saber quais os tipos de romance existentes. Sara, não acredito que não existe um tipo de romance. Não, minha gente, não existe. E a tia aqui tá pra falar pra vocês, tá bom? Mas, gente, eu não vou me aprofundar explicando devagarzinho como eu expliquei as características, porque não é o foco, tá? Não é o foco do nosso projeto. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês terem ciência dessas informações, tá bom? Eu vou falar sobre 7 tipos de romance. É isso mesmo, 7.
O primeiro tipo de romance é o romance monofônico. Sara, o que é um romance monofônico? Minha gente, quando o foco da obra é um personagem, ou seja, a história do personagem principal. Quando esse for o foco narrativo da obra, é considerado um romance monofônico, ok? Outro tipo de romance é o polifônico. O polifônico é quando o foco narrativo é em vários personagens, ou seja, ele não está contando a história apenas de um, mas de um grupo de personagens, entendeu? E ele vai dar o desfecho, a história de todos eles. Tem, minha gente, também o romance fechado. O que seria o romance fechado? É quando o narrador narra a história redondinha, onde não sobra margem para interpretação de nada. É o que o narrador narrou e pronto. A gente não pode ficar criando na nossa cabeça, não. É como aquele da Capítulo que eu dei o exemplo. Pois é, aquele lá é um romance aberto, porque Bentil fica criando N umas situações na cabeça dele e a gente também. E como eu já antecipei, né, a informação, também tem o romance aberto, que é isso que eu falei. Abre margem para interpretação, existem lacunas que o leitor precisa preencher, entendeu? Também tem o romance linear. E o romance linear tá mais preocupado, gente, em contar a história, entendeu? Ele não quer fazer o leitor ter uma reflexão. O importante dele é contar a história, entendeu? Existe também, gente, o romance vertical, que ele é o oposto do romance linear. Ele está mais preocupado em fazer uma reflexão sobre as ações do personagem do que contar a história. Ele conta a história, é claro, mas trazendo sempre uma reflexão sobre essas ações. Gente, não vai dar para tempo de eu terminar, tá? Os tipos de romance, mas deixa pro próximo. Tchau!